Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Brasas pelo Brasil. É o segundo episódio e o nosso convidado de hoje dispensa apresentação, mas eu vou falar um pouquinho dele, que é o Jimmy McManus. Isso. O Jimmy Ogro. O Jimmy é curioso porque quando eu fiz o Arena Mr. Bull em 2019, foi a primeira pessoa que eu liguei, tá, Jimmy? Obrigado. E a gente teve um conflito de agenda. Estava com a agenda fechada para outro lugar, né? E não deu certo, mas o Jimmy está aqui passando pelo Festival Gastronômico Taquarussu, que é um evento sensacional, que a gente tem, Palmas tem um carinho por esse evento, tá, Jimmy? Vou até fazer a piada, o Festival de Taquarussu merece palmas. Exatamente. Eu e Bárbara veio comigo, minha esposa, a gente está encantado com o festival. Eu quero te agradecer aí pela gentileza, por estar presente. Imagina. E seja bem-vindo a Palmas e seja bem-vindo ao Brasas pelo Brasil. Primeira vez que eu piso em Tocantins, estou bem feliz. Você é carioca, você mora no Rio, né? Isso, na moro verdade, no Rio. você é americano. Aham. Jimmy, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que você conte um pouquinho da sua história, mas eu quero que você emenda uma coisa que é interessante para nós. A gente fala de gastronomia, tá? Sim. Mas a gente fala de agro como origem da gastronomia. Sim. E fala de empreendedorismo. Então, para mim, você estar aqui nesse contexto é muito importante porque você é um empreendedor. Sim. Dentro da sua história, e você começou num período onde essa história do chefe, da gastronomia no Brasil estava dando uma estourada. Como é que foi o seu comer, e principalmente a parte da carne, do churrasco e tal? Você já estava na caminhada, como é que foi essa história depois da ligação ou do contato de você permanecer e fazer esse quadro que você está há tanto tempo na Globo? Sim, vamos lá. Eu comecei, acho que para minha história pessoal rapidinho, assim, eu comecei a cozinhar. Minha mãe é uma mulher divorciada, mãe de 2 garotos do meu tamanho, imagina, meu irmão é quase da minha altura. E ela trabalhava muito para criar a gente. Quando meus pais se separaram, ela volta pro Brasil e a gente fica nisso. Então, boa parte do tempo que eu tinha para passar com ela era quando ela estava cozinhando pra gente. Ela trabalhava o dia inteiro no escritório, voltava para casa, fazia jantar, fazia os almoços de sábado, domingo. E a gente passava, eu e meu irmão, a gente aprendeu a cozinhar muito cedo nesse esquema. E aí, com isso, eu virei o cozinheiro, naturalmente, de colégio e de faculdade, quando vinha aquelas viagens para Búzios, para Serra e tal. Eu era o cozinheiro. Alguém descobriu, o Jimmy sabe cozinhar. Eu falei, merda. Eu ia pra cozinha, mas também eu carregava todo mundo comigo. Então, todo mundo ia ajudar na preparação das coisas, eu ensinando meus amigos a cortar uma cebola, a cortar uma carne, né, fazer um macarrão e tal. Então, todos os meus amigos que conviveram nessa época juntos, saem cozinheiros da faculdade por causa dessa. A gente viajava muito, né? Todo mundo tinha vó com casa não sei aonde. E o que aconteceu foi que aí vem em 2009, né? 2008 para 2009, começa uma vontade muito grande, porque esse convívio morreu. A gente começa a trabalhar, as pessoas se afastam, e se juntar é muito difícil, eram grupos menores e tal, e eu sentia muito falta disso, dos grupos de 20, 30 pessoas. E aí eu falei, cara, eu preciso incentivar as pessoas a fazerem, porque muito de quem eu sou, como caráter e personalidade, foi formado com esse convívio dentro da cozinha. E eu não consigo separar minha vida pessoal, minha profissão, do que é. Eu virei designer, fui para a faculdade, comecei na engenharia, descobri o design gráfico naquela época, e aí eu fui para a FRJ, peguei minhas eletivas em comunicação social, e eu saio da faculdade formado como designer, jornalista e redator publicitário. E aí, obviamente, eu entro em agência, eu trabalho mais do que todo mundo, né? Que a agência é virar a noite entregando campanha, enfim, você conhece... Sempre para ontem. Sempre para ontem. Eu falo isso, né? Se o prazo é para ontem, esquece que já passou. Vamos conversar sobre amanhã. De repente, hoje, depois do almoço. E ainda fui trabalhar no varejo, trabalhei no Americanas.com, Shoptime, então pressão, varejo, né? Preço o tempo todo. Então, eu sempre trabalhei nesse esquema. E aí chegou um ponto na vida, eu falei, cara, eu preciso fazer eu preciso de uma válvula de escape. Eu preciso de alguma coisa divertida para fazer, além do meu trabalho, que era muito intenso. Não que eu não gostasse do meu trabalho, pelo contrário. Eu gostava muito e ganhava muito bem. Mas eu precisava de alguma coisa que fosse só entretenimento, que fosse só diversão. E com a vida, a gente vai acumulando muitos amigos, né? Então, frequentar dono de bar, dono de restaurante, eu sempre fui muito amigo da galera desse meio também, porque eu frequentava, trabalhei em boate como segurança, como gerente, para pagar minhas contas quando eu era adolescente.
E ganhei muitos amigos aí. Aí eu começo a conversar com um, falei, cara, tem uma ideia, eu precisava fazer alguma coisa para incentivar as pessoas a cozinharem, porque foi muito bom para mim, eu queria propagar isso, eu queria, né, impregnar isso nas pessoas. Porque a gente viu as pessoas se afastando da cozinha, pelos mesmos motivos que a gente, né? A gente começou a trabalhar demais, cheguei em casa, não vou ter tempo de fazer uma comida. Mas a gente que cozinha sabe que tem receitinhas de 10 minutos que sai da sacola do supermercado, sem ser aquela coisa do Jamie Oliver, que ele vai, receita de 15 minutos. Aí abre a câmera, tá tudo picado. Eu falei, mano, só esse mise en place tem uma hora de trabalho aí, não é 15 minutos. E a gente comia, eu comecei a fazer receitas disso, porque eu chegava em casa, cozinhar pra mim mesmo, não queria comer nada de né, super, eu queria uma lentilha, uma coisa rápida, gostosa. E aí Boris é o cara que era dono do salão lá em Botafogo, ele falou, cara, eu sempre quis fazer uma coisa assim. Eu falei, pô, então vamos começar a pensar nessa porra. E aí começamos a pensar, começamos a desenvolver, cada dia que vinha com um problema crescido, e acabou virando um canal no YouTube. E isso foi o meu grande começo, a marca que eu tatuei no braço até, que é o Gastronomia. E a ideia era justamente essa, qual é o gancho disso? Se eu puder provar que um ogro sabe cozinhar, automaticamente está provado que qualquer um pode cozinhar. Porque é a única figura mitológica que não toca no fogo, não toca no alimento, ele mata e come. Então se o ogro pode cozinhar, qualquer um pode cozinhar. É, bem legal isso. E aí começa. E a virada? A grande virada foi a seguinte, eu estava o que acabou virando meu último emprego como designer, eu estava no escritório de propriedade intelectual lá no Rio, Donovan Simpson, que é um dos maiores, inclusive. Isso foi até engraçado, isso é, para quem não acredita no LinkedIn, eu estava num sabáticozinho, eu tinha pedido demissão da Americana, na verdade tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Não fui passear, tá, gente? Eu sou americano, voltei para casa um tempo para ajudar um amigo a fechar a empresa do pai dele, porque precisava de alguém com a cidadania, né? E aí eu volto dos Estados Unidos, eu falei, cara, eu volto confortável, com uma graninha para ficar um tempo, falei, cara, vou pensar no que eu vou fazer. Peguei meu LinkedIn e preenchi o meu portfólio, tudo, atualizei com as coisas que eu tinha guardado há muito tempo. Acredito que me chamaram na mesma tarde, eu preenchi de manhã e me ligaram de tarde naquele mesmo dia. E eu não estava pensando em trabalhar. Eu falei, mas eu vou para entrevista do lado de casa, ali em Botafogo também. Fui, cara, me encantei pelo escritório. Falei, marcas e patentes, que troço foda. Patente, propriedade intelectual. Eu falei, puta, eu posso aprender um monte de coisa aqui, né? E aí eu aceitei o emprego e fiquei um ano lá. Exatos um ano. 12 de maio de 2011 até maio de 2012. E aí, nesse escritório, eu fiz muita coisa. Eu fiz exatamente tudo que eu aprendi na faculdade de design. Eu fiz a marca nova, toda a sinalização de dentro do escritório, editei e publiquei 2 livros para eles com capa ilustrada por mim, fiz um monte de pôster, cartão de visita, pasta, enfim, a papelaria completa. E aí eu peguei de novo, né? Eu peguei esse material, numa madrugada lá que eu estava renderizando umas imagens para um dos sócios, comecei a fotografar o material. O designer não trabalha com digital, a gente fotografa o que foi impresso para provar que o material é de verdade, né? Então eu tô lá fotografando, aí boto mais uma mesa, botei mais material, botei mais uma mesa, eu falei, gente, eu fiz tudo isso em um ano. Aí assim, cara, me bateu uma sensação de que a partir daquele momento seria mais do mesmo. No dia seguinte eu peguei as fotos, guardei as mesas, peguei os cartazes, no dia seguinte eu fui no escritório do Atílio, entreguei para ele e falei, cara, eu quero ir embora. No mesmo dia, eu falei, não consigo mais, vai ser mais. Aí eu expliquei para ele. Aí ele falou, cara, vai, enfim, sentou comigo, viu que eu não queria ficar mais mesmo, né? Eu falei, eu te dou 30 dias, treino alguém, mas eu preciso ir porque eu preciso fazer outra coisa. E a gente já estava, o canal começou em 2009, né? Uhum. E a gente já estava, e ele seguia o canal. O Atílio era um nerd, né? Então adorava Star Wars, não sei o quê, então a gente conversava muito, ele era o meu chefe direto. E aí ele falou, cara, eu não tenho como, porque eu sei o que você está fazendo, eu curto demais o canal de vocês, a gente segue aqui, eu e o sócio dele e tal. Vamos fazer o seguinte, você fica 2 anos à disposição, que eu vou precisar de alguma coisa que eu sei que só você faz, essa manipulação de imagem e tal, e eu te mando embora sem justa causa, você pega essa grana para você ter um troço. Então, de novo, né, fiquei com uma grana para fazer um sabático, eu falei, cara, vou investir no canal agora, né, vou investir no meu hobby. E fiz um monte de trabalho para ganhar mais dinheiro. Você que faz sua marca, não? Suas marcas, não? Eu até um tempo fazia, hoje em dia não. Hoje em dia tem o Rafa Castro que faz todas as minhas coisas, inclusive a fonte, essa fonte que está desenhado o ogro aqui, eu pedi, ele desenhou a fonte para mim, tem um alfabeto só meu, que eu paguei ele para fazer. Aquela do Ogrostronomia, foi você que fez ou não? Não, também não. Isso aqui foi um outro cara que desenhou a fonte, Cristiano Meire,
que é um outro ilustrador fantástico eu gosto também. mais da área, só que eu não tenho formação nem nada, eu faço por hobby. Mas é gostoso, né, cara? Então, eu tava comentando, a gente tava essas embalagens. Quando você vê uma embalagem bonita, ela faz diferença. Na primeira coisa que você viu, Eu falou, embalagem bonita. Eu acho muito bonito. Sim, continua, por favor. E aí vai 2012. Aí o que acontece? Em 2012, aí eu peço essa demissão e vou para casa. E aí veio uma ligação para mim, um amigo meu me liga e fala, cara, alguém vai te ligar da Globo, porque me ligaram para mim, ligaram para fulano, pedindo indicação de alguém para participar de um quadro lá. Eu falei, pô, será? Eu falei, não, vem lá. Aí ligou o César Dagger, me liga, fala o seguinte, cara, eu tô quase que não te liguei, porque eu tô pedindo indicação, todo mundo que eu ligo manda falar com você. Você é famoso? Eu falei, mano, eu não sou ninguém. Eu tenho um canal de gastronomia, então todos os meus amigos sabem que eu cozinho, porque eles cresceram comigo, né, comendo minha comida e cozinhando junto comigo. Falei, que bacana, tá, enfim, aí fiz o teste lá, o Máriozinho Vaz foi lá em casa, fiz uma receita para ele e pra Angélica, que era a segunda diretora, e aí eles separam 15 pessoas e dão na mão da Ana para escolher, né, 5 pessoas para participar do jogo de panelas, que era o reality que eles tinham comprado, e eu participo da segunda edição. Meu jantar foi uma cagada, porque um amigo meu morreu no dia de manhã, 10h30 da manhã, eu recebo a ligação dizendo que o Good morreu, que era um DJ amigo meu de mais de 20 anos. E aí a gripe ia chegar meio-dia, né? Eu chorei de 10h30 até meio-dia, me recompus, eu falei, cara, o Good não ia querer que eu cancelasse isso, não vou perder essa oportunidade também, né? Enfim, aí fui lá, fiz o meu jantar, mas eu queimei a sobremesa, minha assadeira não cabia no forno, acabou meu gás. Lugar, né? Isso, acabou meu gás, mas eu fui arrumando solução para tudo. E aí diz a lenda que o meu jantar foi o de maior audiência naquela semana por causa dessas coisas, porque ficou uma coisa meio tragicômico e tal, ficou muito dinâmico, né? E a Ana gostou de mim, e a Vivi também, que é a diretora-geral. Aí quando a gente faz o jogo de panelas, aí tá tudo em segredo, né? Aí no dia da final, acaba, eu fiquei empatado em último lugar com o Pedro Ivo, Mármara ganhou. Mas no final do programa, a Vivi veio se apresentar para mim, que é a diretora. Eu falei, cara, eu não podia me apresentar antes por causa do protocolo e tal. Mas a gente quer muito convidar você e seus amigos da gastronomia para fazer uma receita aqui para Ana. Não tenho data ainda, mas o convite vai acontecer. E beleza, na semana seguinte a gente foi. Aí a gente fez o Tiliburg no programa. Eu, Guto, Boris, Betinho e o Neves, eles tiveram o carinho de botar o Neves em vídeo pelo Skype, porque ele estava comprando as coisas, porque o Arthur ia nascer em breve. Ele estava comprando lá um enxoval de mamadeira e coisa lá pro filho. E a gente conseguiu participar. Nesse dia, a Ana me chama no canto. Falei, cara, a gente adora você. Eu tô precisando muito, aí Vivi se junta, a gente tá precisando muito de uma figura masculina como contraponto, né? Porque é só Ana, só mulher, e fica aparecendo no programa feminino, e já não é há muitos anos, né? Ela fala de automóveis, fala de tudo. E até hoje o que a gente tentou não deu certo, mas a gente tem um carinho muito grande. Se você se sentir confortável, gravaria um piloto com a gente e tal. Enfim, aí tentei vender o Gastronomia pra botar todo mundo, mas, cara, 5 caras não cabe. Tem que ser você, ou a gente fala, e você pode falar do canal à vontade dentro do programa. E eu aceitei. E a gente gravou um piloto lá no Projac mesmo, ainda chamava de Projac. Hoje não pode mais, é Estúdios Globo. E a gente fez só para testar equipamento, né? Então a gente passou 2 meses desenhando coisa, aquela mochila, qual equipamento ia usar, se ia fazer de moto, se não fazer, não sei o que. Acabou virando aquilo tudo que virou o meu quadro. O segundo piloto gravado no Centro de Tradições Nordestinas Luiz Gonzaga, conhecido como Feira dos Paraíbas lá no Rio, foi pro ar em novembro de 2012, do mesmo ano. Então, o que virou uma ideia, que era só os meus 15 minutos de participar de um reality, acabou virando meu emprego hoje. Aí a Globo, obviamente, me projeta no mercado de uma maneira como cozinheiro caseiro, como grande apresentador, né? E hoje eu tenho 4 quadros dentro do programa, diferentes, e acabei de ganhar mais um. Agora tem um quadro novo chamado Na Rota da Ana, que a gente vai revisitar a cidade que ela foi há 20 anos atrás, para ver como é que elas estão agora. E nisso vem os festivais, aí começam os convites, né? Como você fez em 2019, as pessoas aí me conhecem, né? E aí começam os convites para o mercado profissional, e aí a revista Prazeres da Mesa me joga do outro lado do mercado, junto com os profissionais, né? Junto com a Tala, junto com essas coisas, eu começo a botar receitas e pautas na revista, mano, e aí eu não sei. E eu falo muito isso, assim, eu vejo muito essas coisas de incentivar as pessoas, a gente que quer levar os outros para cima e tal. Cara, é só olhar para minha carreira. Se você acredita e se você se dedica no que você faz, existem grandes chances de você chegar em algum lugar muito sério. Eu era um moleque.
Eu era designer. Eu ficava enfiado atrás do computador o dia inteiro, 12, 16, 18, 20 horas. Falei na Americanas, agência e tal. E eu decidi trocar É interessante. meu emprego pelo meu sonho. É interessante isso, Jimmy, porque às vezes fica todo mundo correndo atrás do primeiro lugar, né? E aí às vezes você vê um lance em que você ficou ali no quadro que mudou a sua vida, você ficou empatado em último e você vira o jogo todo. O jogo vira, sei. Mas é abraçar. Eu acho isso. Eu preciso acreditar nisso, né? As coisas não acontecem por acaso. E óbvio que você tem que investir também, porque a vida vai investir em você de um jeito. Tem que mergulhar. E eu acho que quando você faz o que você acredita seu, de verdade, o que realmente você ama fazer, porque foi isso, a minha vida foi construída dentro da cozinha. E quando eu pego esse hobby, eu abraço ele como profissão, que aí eu larguei tudo, né? Larguei uma carreira promissora, inclusive, ganhei muito dinheiro nisso, eu ganhei prêmio em agência de outdoors publicados, de campanha publicada pelo Banco do Brasil Rural, enfim. Eu abandonei isso por um troço que eu acreditava de verdade. Falei, cara, eu quero ser feliz, eu quero fazer um troço que eu gosto, que eu possa mudar a vida das pessoas, mudar pelo menos a alimentação delas, o convívio delas, melhorar, porque a gente viu as redes sociais afastando as pessoas. Eu queria trazer as pessoas de volta para a mesa, para conversar uma com a outra, criar mais material para rede social que fosse. E eu vendo essa ideia até hoje. E eu acho que quando a vida vê você fazendo isso, converge. Ela te joga pra frente. Eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que essa história da filosofia, da cultura, da transformação, essa história de preocupar com o outro em relação ao que você está fazendo, ela tem um contorno muito forte. Sim, ninguém é feliz sozinho. Você for fazer, tudo que você for fazer. Você falou que trabalhava num segmento e você estava ali fechado, estava às vezes estressado, estava trabalhando demais, mas você vai para um segmento que é da mesma maneira. Sim, né? Com certeza. Só que com outro eu não estou trabalhando menos. Só que com outro tipo de retorno, outro tipo de... aquilo que te alimenta de verdade e tal. Então Fisicamente eu trabalho muito mais hoje. Hoje eu não paro, estou viajando direto. Igual agosto eu passei 4 dias em casa somando algumas tardes, não foi nem dias inteiros. Estou fazendo festival por aí, estou com um restaurante, eu tenho hamburgueria franqueada. A gente está projetando 2 novos negócios para abrir ainda, vai abrir pizza, vai abrir sushi. Enfim, aí tem todo esse desenho de cardápio, trabalho para fazer, tem as matérias, tem as gravações da Globo que continuam lá, aulas por aí, aula em faculdade, eu sou expert de carne de uma rede de supermercados lá no Rio de Janeiro e ainda tenho meu trabalho com a BCS como embaixador da carne suína. Então é isso. Aí quando você falou do agro, eu falei, cara, vai ser o meu território para falar assim. Eu estou dentro do agro hoje defendendo a cadeia produtiva da carne suína. Nada, não estou, e não é em contraponto a outra coisa, não. Eu só quero, porque existe oportunidade ainda. Sim, você precisa fazer isso acontecer. Sim, porque as pessoas consomem em média de 30 quilos per capita de boi e era 10,5 de porco antigamente. Por causa daquele monte de mentira que contavam, né? Quando os óleos vegetais entraram, falam, mas enfim, a banha perde valor e por aí vai. Você conhece a história? E em 2019, 2022 eu fiz o Arena de novo. Em 2019 eu fiz a mesma coisa e em 2022 eu tive que repetir. Eu tive que trazer o porco do evento lá de São Paulo. É terrível isso, né? Eu tive que trazer o porco inteiro, não tem um abatedouro, não tem um frigorífico, não tem nada aqui certificado que eu pudesse comprar. E pasme, não tem no Nordeste, onde eu fui, não tem no Nordeste inteiro. Tem com CI, mas não tem com CIF. Aí você não pode transportar no estado. Então eu tive que trazer do Porco Feliz, cara. Quem trouxe pra mim foi o Roberto Violi. E depois de 2009 começa a surgir o CISB com um pouco mais de força e a coisa começa a melhorar. Começa a dar aquela abertura. Mas a gente precisa abrir esse mercado. Sim, porque, cara, são 20 mil produtores de suíno no Brasil. Como é que você não consegue botar a mão num porco, pelo amor de Deus? Exatamente. E outra coisa, nós temos aqui uma vocação muito forte para isso, mas a gente recebe muito porco do Sul, cara. Sim. Entendeu? Então, assim, claro, tem mercado, vamos consumir. Mas por que a gente não pode produzir aqui também? E isso é importante pra gente trazer nesse debate. Depois eu vou te explicar direito e a gente vai falar sobre isso. Mas aí volta um pouquinho nessa história do empreendedorismo. Do Ogre Steak, do Bistrogo. Como é que você adapta isso? Porque eu tenho uma impressão seguinte, Jimmy. Muito chefe quebra. Né? Sim, porque não tem parceiros. Você não pode, ninguém é feliz sozinho e ninguém consegue trabalhar e gerir um negócio sozinho. É impossível, é física e humanamente impossível. E ainda mais num ramo que quebra tanto. Exatamente. E eu passei por isso.
Na verdade, eu não quebrei, mas eu fechei. Então eu começo na rua, né? Quando eu começo a cozinhar de verdade, para vender comida, eu faço isso na rua. No dia 2014, dia 28 de maio, que é o Dia Mundial do Hambúrguer, eu já participava de alguns festivais, mas era mais uma coisa de farra. A gente botar uma barraquinha, vender comida para pegar essa grana, para botar dinheiro dentro do canal, para poder ter os ingredientes, que a gente não tinha patrocínio, né? E nunca quis. E a gente começou a fazer festival. Aí o Alan, que era o dono do festival, me propõe fazer uma festa pro Dia do Hambúrguer. Eu falei, cara, arruma um lugar. Arrumei o lugar, botamos lá, a gente convidou mais 2 chefes para fazer 4 receitas diferentes. E demos um nome pro festival de Burgertopia. Que é essa coisa vamos fazer sanduíches diferentes, vamos sair dessa montagem da carne, queijo, cebola caramelizada com ou sem açúcar, molho bárbaro, disso e daquilo, fazer coisa mais divertida, mais interessante, vamos pensar receita, né? E aí o festival começa, a gente faz a primeira edição, programamos para 300 pessoas, deu 680, e aí tivemos que sair correndo para comprar carne, até um certo ponto a gente conseguiu fazer mais 100 hambúrgueres, mas fechamos a conta ali. Aí a gente tá do outro lado, aí foi na Lagoa, lá no Rio. A gente saiu do festival para olhar ele de fora, né? Eu falei, cara, acho que dá pra gente fazer isso de novo. E aí fizemos de novo, e aí o festival a marca virou uma barraca fixa em feiras de gastronomia, que elas também começaram a pipocar para todo lado, e a gente foi sendo convidado para participar. Fizemos o Brasil inteiro. A gente fez Bahia, fez Centro-Oeste, fez Rio Grande do Sul, fez Paraná, fez Santa Catarina. E aí começa a juntar uma graninha, aí surge a gente conhece o Rolando Massinha lá de São Paulo, e ele tá fazendo a troca das combinhas dele pelas Lifan. Aí a gente comprou a última Kombi dele. Então a gente pega a história de outra pessoa e coloca no nosso. Então viramos um food truck. E aí do food truck a gente começou a fazer os mesmos festivais, aí participa dos maiores, né, que aí você tem estrutura. Aí a gente foi pro Mundial da Labière, a gente foi fazer outras coisas maiores e viramos uma loja na Tijuca. Apareceu a oportunidade num ponto comercial lá, entrou um sócio investidor para ajudar. Com o nome Burgertopia. Com o nome Burgertopia. E a gente fica um ano lá. Isso quando? Isso a gente está falando de 2000 e... Foi bem antes da pandemia. Foi 2014 começa a marca, a gente dura 7 anos, 2020... Então foi bem 19 e 20, desse hype do hambúrguer. Não? Foi bem no começo. A gente participa, a gente pouco antes ali, né? O hambúrguer mesmo deu aquela de 2015, 2016 que começou a... Começou, exatamente. E a gente ajudou muito isso, né? A gente começou a fazer no Brasil inteiro, feira de rua, 10 mil pessoas por evento. Tinha evento a gente vendendo 900 hambúrgueres por dia, saindo numa Kombi, com 40 outros negócios acontecendo dentro da feira. Então o hambúrguer realmente caiu no gosto do brasileiro e está até hoje, né? E aí o Alan é contratado pelo COB, porque a mulher dele trabalhava no COI, né? Ela fazia o marketing do Comitê Olímpico Internacional. E aí ela foi encaminhada para Tóquio, para fazer aquela Olimpíada lá de Tóquio. E aí o COB contrata o Alan para ele não separar o casal, né? Ele chefe. E ele é o chefe até hoje, que alimenta os nossos atletas nas grandes competições pelo mundo. Ele monta as cozinhas, ele faz os cardápios. Ele, inclusive, recente ele publicou foto com surfistas que acabou de ter uma competição lá na Ásia, e hoje ele mora no Catar, que ele foi para a Copa do Catar, abriu um restaurantezinho lá, hoje ele cozinha lá no Catar, muito então, até para elite lá de coisa, e se encantou pelo país e está morando lá até hoje. Que coisa. Com ele saindo, eu não tenho sócio para fazer toda a parte que eu não faço, né? Então eu fazia o criativo, comunicação, cardápio. Você precisa fazer o que você faz bem, porque se você tem que aprender outra coisa, não é que você não tenha que fazer, não possa fazer isso. Você tem que ter uma noção de tudo. Mas se você se desenvolver mais no que você já faz bem e botar isso dentro do negócio, ele vai render melhor. E as pessoas que estão junto contigo têm que fazer o resto. E ele fazia parte do financeiro, desse cuidadinho do dia da cozinha, ele muito mais organizado do que eu, né? Enfim, mise en place, essas coisas, ficha técnica. Mas ao longo dos anos eu fui aprendendo e hoje eu faço. Eu lembro que eu saí de um cozinheiro caseiro para virar profissional no meio da carreira, né? Então eu fui estudando isso ao longo do tempo. Agora com 13 anos de carreira, com 15 anos de carreira já é diferente. E aí ele indo embora eu não pude. Eu tentei segurar a loja mais 6 meses, quase um ano, e aí eu fechei ela e eu falei, cara, eu prometi para mim mesmo, 2017. Prometi para mim mesmo, nunca mais eu vou abrir um restaurante, porque é um trabalho do inferno, isso daqui é uma loucura. Você não tá nem, o fornecedor faz um acordo contigo e não cumpre, enfim, eu fechei cerveja e refrigerante, fiquei um ano com a loja aberta, os caras só entregaram uma das 2 geladeiras que eles prometeram para mim, e aí me ligaram falando que ia recolher a geladeira, porque eu não tava fazendo o pedido mínimo. Eu falei, mano, eu faço, dá uma olhada no seu sistema aí, tem um monte de pedido meu que vocês nunca entregaram, eu tô comprando a sua cerveja aqui no distribuidor da esquina.
A sua sorte é que tem esse cara aqui do lado, porque eu nem ia botar assim, eu ia mandar pegar a geladeira. Então, tem tudo que acontece qual é o limite de vocabulário que eu tenho aqui? Nenhum. Então, tudo acontece para te fuder no mercado, e aí você tem que ficar passando, aprendendo, aí você vira operário, você vira servente, você vira faxineiro, você vira marceneiro, você Eu vira... queria tanto que as pessoas que olham para restaurante, para qualquer negócio de alimentação e soubessem disso, soubessem desse caminho, dessa dificuldade, desse... As pessoas acham que é mil maravilhas, tem um monte de gente que acha que dá um status, tem um monte de gente que acha que as coisas, que só trabalha à noite, que não trabalha de dia. As pessoas precisam entender. A gente trabalha 16, 20 horas por dia e nas outras 4 está pensando nesse Exatamente. negócio. Ou então sofrendo, né? Isso. Só pensando. E assim, por isso, eu comentei isso no início, eu acho que fecham tantos restaurantes por causa disso. Sim, e não se enganem vocês pequenos, como eu sou, que isso não acontece com os grandes também não. As grandes redes sofrem os mesmos problemas que a gente. Só que é tão grande, a campanha é tão mais forte que ninguém sabe dessas notícias. Mas assim, o cara deixa de entregar falar um bom nome aí que você vê sempre, Coco Bambu, por exemplo. Ele sofre com entrega também, igual a gente, não é assim? Sofre. Porque muita gente acha, os grandes estão fudendo a gente, porque as marcas entregam tudo pra ele. Não, porra nenhuma. Não. Cara, os caras tá não todo mundo na mesma linha. Todo mundo no trabalho. mesmo problema, cara. É boleto errado, é conta dobrada que chega, enfim. E hoje você tá com quais lojas? Eu tenho um restaurante que ele é especializado em carne suína. Até pouco tempo era só carne suína. Mas por uma questão enfim, do preconceito que existe, eu coloquei uma coluninha agora de bovinos e aves também. Eu chamei de porcofóbicos a coluna só para sacanear o cliente também, para dar uma alfinetada a mais. Boa. É porque é aquele caso, vem 10 pessoas, aí tem um que não come porco. Aí ele leva os 9 embora. Os 9 não mandam o cara embora e entram no restaurante. Não, eles vão embora junto com esse cara. Vai embora. Enfim. E aí eu tô com o restaurante, ele tá lá na Barra da Tijuca, no New York. Chama Bistrogro, porque eu gosto de um trocadilho, né? E eu tenho o Ogro Steaks, que é a hamburgueria que hoje é uma franquia. Viramos uma franqueadora, inclusive. A gente é sócio meus sócios e eu temos a franqueadora, então a gente tem hoje 14 franquias do Ogro Steaks. Aonde? A maioria no Rio de Janeiro, mas eu tenho Araruama, eu tenho Campo Grande, eu tenho algumas coisas já começa a se espalhar no Esperão. Então a gente decidiu controlar onde a gente pudesse visitar pessoalmente, se fosse necessário, né? E agora que a coisa está organizada, está bonitinha, que a gente está com a máquina azeitada, a gente está começando a oferecer franquia para lugares mais distantes. E esse período agora, para franquia, para você? Eu sou apaixonado em franquia, tá? Eu acho que franquia é um negócio sensacional. Mas eu tenho eu falo às vezes isso na rede, as pessoas têm que ter muito cuidado de buscar um franqueador. Sim, especialmente quando você vai fazer comida, né? Porque uma franquia de uma loja, de uma revenda, é uma coisa. Aí você tem que ser bom de planilha, bom de aceitar, porque vem tudo pronto para você. Eu acho genial. Você entrega um pacote, um documento pro cara, dizendo para ele, fala, é isso que você precisa fazer. A gente vai te entregar o produto no seu endereço, você vai fazer essa campanha, pendurar essa publicidade, usar essas cores, esse mobiliário. Você não precisa pensar em nada, você investe o seu dinheiro, mas você tem que estar lá cuidar. Você tem que cuidar do seu negócio. Acho que isso falta muito. O cara às vezes acha que franquia é colocar o dinheiro no negócio, dar na mão de um gerente e virar as costas. É isso, acho que é um investimento como o banco é. Que aí sim, o banco está lá, o dinheiro vai movimentar sozinho, não é você. Mas não pode, você tem que ficar de olho, você tem que dar um carinho pro teu negócio, o teu amor é que vai fazer o negócio crescer. Então por isso eu faço questão de fazer, a gente faz todos os vídeos. Hoje a Bárbara, minha esposa, é que faz todo esse material, ela cuida das redes sociais de todos os meus negócios e a gente está começando junto a montar um projeto de eu trazer de volta os meus canais. Então vou começar a gravar receita de novo, estou procurando estúdio, aliás, se alguém quiser me ajudar a achar um estúdio no Rio de Janeiro, para gravar meus vídeos e começar a gerar esse conteúdo em mais profusão. E eu vou entrar com conteúdo profissional também. Então, falar de equipamentos de cozinha profissional, ajudar essas marcas também, essas galera a escolher, né? Porque essa receita dá para fazer em que equipamento? Tentar ajudar mais gente agora dentro do mercado que eu trabalho. Mas a grande verdade é essa. E aí, especialmente se você faz comida, não é que você seja obrigado a saber cozinhar para abrir um restaurante. Mas se você não sabe, não quer aprender, cara, cola com alguém que saiba. Mas você tem que dar o mesmo amor pro negócio que esse cara vai dar também. Sem amor, nada cresce, nada se desenvolve.
A grande verdade é essa. Então, muitos acontecem por inépcia. Né? O cara não sabe o que está fazendo, infelizmente. Eu acredito. E nem quer entrar para dentro do negócio. Ele pensa que porque o pacote vem... Ele acha que ele vai fazer mal pro negócio, porque eu não sei mexer nisso, né, cara? Então, e quando eu decidi abandonar, eu falei que nunca mais ia abrir, eu falei, eu odeio Excel, juro, eu odeio Excel. Odeio planilha, odeio essas coisas. Então, eu falei, não vou aprender, não quero aprender para abrir um negócio, não vou ficar sozinho fazendo isso. Depois você descobre, imagina, eu tinha um negocinho, uma lojinha de 15 metros quadrados de Tijuca. Imagina se eu abro um restaurante para 70 lugares. Nunca, né? Mas aí, 2020, Nelson vem, se apresenta através de amigos em comum e falou, cara, conheço a sua história, sei quem você é, quero muito abrir um negócio contigo e eu vim para fazer tudo que eu sei que você não gosta. Porque o Pedro que apresentou a gente, já falou para ele, cara, ele não quer abrir nada, falou comigo, foi bem claro, não, mas me apresenta para ele, quero falar com ele. E a proposta foi essa, cara, você faz o que você faz bem, e eu estou com... e ele trabalhava ele era enteado do Ribamar. O Ribamar foi um dos grandes restaurantes do Rio de Janeiro. Teve 12 das operações mais elegantes que aquela cidade já conheceu. Fotochar, que era uma casa de carnes, Alcapar, na Praia do Flamengo, Ariório, cara, os grandes restaurantes frequentados por juízes, o Ribamar era o dono. E o Nelson trabalhou 25 anos com esse cara. Ele foi, eu trabalho nisso há 25 anos. Tudo que você não gosta de fazer, eu adoro. A gente vai sair. Então eu vou fazer isso, você faz o seu e a gente abre. Já tem o investidor, já tem o endereço, ele já estava com o restaurante, onde foi o primeiro ponto no nosso. A gente abre aqui para testar o negócio e se crescer a gente abre em outro lugar. Aí eu falei, cara, bom, assim é foda recusar um convite desse, né? E aí a gente foi. E tá lá desde 2021. Já estamos no terceiro ponto e eu quero voltar pro primeiro ponto agora. Legal. Isso é importante. Isso é lindo, cara, na Praia do Flamengo. Esse negócio de voltar no primeiro ponto, ele dá uma sensação de compromisso. Sim. Na minha opinião. Porque quando eu vejo o franqueador e o franqueado, eu crio um certo desespero. Porque se a gente voltar um pouquinho e você falar que você queria transformar, você queria compartilhar e mudar a vida das pessoas. Se você não tivesse sentimento para ser franqueador, você vai ser só vendedor. Sim, exatamente. E o vendedor, ele só quer soltar a franquia. Então o cara tem rapidez de expansão, estoura a expansão. E aí ela colapsa. Você começa a não querer participar mais da frente do negócio como imagem, porque você já está muito estourado. Já tô rico. E aí você pegou uma pessoa que às vezes investiu a vida. Tudo que ela tinha no negócio e você vira as costas para a pessoa. Então, assim, é algo que eu amo muito, que é franquia, mas que eu acho que as pessoas têm que observar quem está com esse mesmo cuidado, de crescer devagar, de crescer no tempo certo. Não, o que você tem capacidade de abraçar. Porque acontece, oportunidades vêm, mas aí... Profissional, igual você está falando, que o menino está lá por trás fazendo tudo isso, planilha que não sei o quê, e o outro na frente comandando essa outra parte. Eu acho que é assim que funciona. Assim que funciona. A gente fala com todo mundo. Não existe não atender, nem cliente, nem franqueado. Nós temos qualquer probleminha, um dos sócios da franqueadora fala diretamente com alguém. Nós temos uma marca que chama Mr. Bull e temos um que chama 1956 Gastrobar. O Mr. Bull começou em 2018, nós tivemos pelo menos ali nos primeiros 3, 4 anos umas 35, 40 propostas de franquia. E hoje a gente tem já tivemos muito proposta de investidores. Investidores parceiros entrando, Smart Money. Já conhece vocês? Então, assim. E franquia, eu adoro franquia. Estudo muito franquia. Só que eu sempre pensei, rapaz, eu não tô preparado. O cara vende a franquia, solta a franquia e depois... Falei, cara, não, depois não. Não vou fazer. Não, depois você vai estar abrindo outra franquia, uma terceira franquia, e você não vai conseguir dar atenção. Que fez o acerto da empresa dele, que tá saindo de um banco, que tá vendendo uma fazenda, que tá pegando uma herança, que tá, vai meter num negócio que eu não vou dar segurança que ele precisa, eu sei fazer para mim. Mas por enquanto eu não tô pronto para fazer para os outros. E a gente falou, vamos com o pezinho, vamos devagarinho, vamos fazendo certinho. E eu acho que isso é respeito. E quando eu vejo uma marca fazer isso, eu acho que é só para cima que cresce. Senão não funciona. Eu vi uma marca de São Paulo fazendo... Cresce e fica, né? Recebeu um aporte, uma alavancagem, deu aquela estourada e entendeu. Falou, não. Recuou. Dá um passinho para trás. Falou, vamos devagarinho, porque esse é o... A gente fez isso. Consolidar. A gente abriu 2 lojas em São Paulo e fechou as 2. Falei, não, vamos ficar no Rio por enquanto. Vamos cuidar do que a gente está, porque é difícil você cuidar de São Paulo. Enquanto você não desenvolve alguém, eu acho que o mais importante, aí resumindo o que você falou,
A gente tem que levar a diferença do franqueador pro franqueado, é porque para mim, pro franqueador é negócio. Pode ser em cima de alguma coisa que ele acredita, mas pro franqueado é um sonho. Você não pode nunca abandonar isso. Você precisa, se o cara tá investindo no sonho dele, ou você investe junto, ou você sugere ele procurar outro lugar. Exatamente. Você não pode, você não tem o direito. Você tem que ter um parceiro. Você não tem o direito de detonar o sonho de alguém. E eu te parabenizo por essa preocupação, porque isso faz a coisa ter outro teor. Entrou tanta marca, cara, desgastando esse setor. Queimaram o setor de franquia. Tem gente que odeia franquia sem saber o que é, sem participar. Exatamente. Porque ouve falar essas barbaridades. Um mercado que algumas marcas entraram em colapso, né? Exatamente. Ferrou a marca original, inclusive, de tão ruim que foi feito o negócio. E ela saiu no mercado. Aqui nós E tivemos... é uma pena, porque foram muita coisa boa que foi. Sim, muita proposta interessante. Muita coisa que a gente gostava de comer, que a gente não tem mais para comer agora. Gente que também cedeu a marca por causa de uma influência que tinha sei lá quantos mil seguidores. E o cara vira as costas e fecha... Porra, não entendi. Mas enfim, parabéns. Vou falar um pouquinho agora, Jimmy, sobre festivais. Né? Nós tivemos aquele período de estouro de festivais. Nós fizemos 2 Arena Mr. Bull em 2019, 2022. Começa em 2015 com a churrascada. Exatamente. E veio essa propagação toda. Hoje, na sua opinião, o festival acabou? Mudou de modelo? Mudou de modelo. Como é que tá? Me explica a sua visão disso. Eu não vejo acabando. Eu acho que os festivais estão se adaptando ao ritmo, né? Porque algumas coisas acontecem. A gente está na fase do Mojar e do Ozempic agora, né? Então as pessoas estão literalmente comendo menos nos festivais. E óbvio que tem outros fatores. Eu senti muito isso nas churrascadas de 10 anos agora. A gente fez 2 sábados diferentes. Um sábado num calor absurdo em São Paulo. E aí as pessoas ficaram escondidas na sombra, elas foram para as estações em massa depois das 5 horas da tarde, então automaticamente foi menos tempo para servir comida, então eu servi menos comida, sobrou quase metade do que eu tinha produzido de carne, e no sábado seguinte estava frio, já estava 18 graus. Nas primeiras 2 horas de evento, eu já tinha vendido metade, eu já tinha servido metade do que eu tinha produzido. E ainda sobraram 8 horas, então a minha comida toda foi no segundo sábado. Mas você sente muito isso, assim, quando a gente fez os primeiros festivais, parecia uma horda de zumbi, os caras viam comida, filas que não acabavam nas estações. Esse comportamento muda primeiro. Eu acho que, assim, quando aparece o primeiro festival, o cara entende que é um festival de churrasco, ele fica com isso na cabeça só. E aí quando ele começa a frequentar, ele descobre que tem workshop, tem 5 shows, tem várias estações diferentes, com coisas diferentes, tem aula de desossa, tem todas as ativações dos parceiros, então tem brincadeiras, tem DJ, tem lugares servindo drinks especiais, tem palestra com Francis Malman numa hora dessa, e aí tem um jantar, e você pode participar, você pode aproveitar aquelas 10 horas de maneira inteligente. Então você vai lá, come 2, 3 negocinhos, que as porções são dimensionadas para você poder provar muita coisa. Então a gente bota 70 gramas de proteína, 30 de acompanhamento. As pessoas até acham... Nos primeiros festivais eu ouvi muito isso. Mas só isso? Eu falei, mano, você pode voltar quantas vezes você quiser e você tem outras 35 estações para comer. Eu duvido você comer 2,1 kg de carne, se pegar um de cada, que é o que vai dar. Tem 70 gramas de proteína. O cara, e aí esse comportamento, você vê as pessoas entendendo isso e começando a aproveitar o festival. Porque o cara chega, vai pra fila, come, 2 horas depois não presta pra nada. Ele quer sentar, quer ir pra casa. E os festivais esvaziavam muito cedo. Hoje não, hoje o cara fica até o último show. Ele aprendeu a curtir o festival. Porque, cara, não é ingresso barato. Então, se o cara é inteligente, vai considerar que ele investe aquele dinheiro como investimento num dia maravilhoso para ele e para a família, ou com quem estiver com ele, e escalonar o que ele vai fazer. Então, come um pouco, senta um pouco. Fora dali, né? Exatamente, porque os festivais fazem uma curadoria que é o que vai diferenciar um do outro. Trazer o Jefferson Finger para fazer a melhor costela de boi do mundo, aquela que desmancha na boca, trazer os chefes de fora. Eu estava sentado do lado do Charlie, eu estava trabalhando nesse festival do lado do Charlie McKenna, de Chicago, cara. Um cara que trouxe uma papada de porco sensacional. Você só vai comer isso lá no festival, ou se você for para Chicago. E ele estiver fazendo prato ainda, porque de repente ele nem quer fazer mais. O cara fez 5 mil porções agora no festival, vai levar 1 ano para ele querer fazer papada de novo, né? E eu acho que é isso, cara, tem que aproveitar. Então, antes do festival, quem que tá pensando em ir no festival agora, cara, lê tudo sobre o festival,
lista os nomes, pesquisa esses chefes na internet para olhar a história e ver o que vai fazer. O festival sempre publica tudo que vai ter lá, as atrações, a porra toda. Cara, planeja um dia maravilhoso, planeja um dia para você curtir, para nunca mais você esquecer. O festival é uma oportunidade de criar memórias para você guardar para sempre. A grande verdade é essa. Você falou um negócio aí sobre E comer bem, descrição de um festival. E o último que nós fizemos agora em 2022 foi tão interessante que eu nunca tinha ouvido falar isso, né? As pessoas falavam, pô, tem um pirarucu ali legal, tem não sei o que legal, tem... Só que esse festival agora o pessoal começou a elogiar o acompanhamento. Que aí, por exemplo, um acompanhamento que fez um sucesso, vários fizeram, mas um que foi interessante foi o do Caribé. Sim. Né? E aí o pessoal, pô, aquele cara fez isso, tinha um acompanhamento. Eu falei, cara, é aquela farinha que ele traz da região dele. E um feijão, não sei o quê. É exatamente isso, é a experiência do todo ali, não é só Sim, a carne. exatamente. É uma receita, né? Um prato. Tem um envolvimento, a pessoa desenhou isso e tal. A gente faz um dia de campo muito grande lá no Piauí, que é um... Eu faço até com Picuí. Sim. Picuí é parceiro lá. Picuí, seu safado. E aí, rapaz, nós trouxemos um cara esse ano agora, nós fizemos os 27 estados. Então pegou cada característica de um estado e tal. Espetacular. E em uma estação que era do Pará, tinha uns caras que era da Bahia. Falei... algo de errado não está certo. Na verdade, ele estava complementando, né? Sim. Aí eu falei, ó, se vira e faz algo vai estudar a comida dentro do negócio do Pará. Que maneiro. Aí sim, é divertido. Cara, e aí ele soltou um bolinho de acarajé. Eita, porra. Assim, ele montou um bolinho de acarajé, um molho e o pirarucu desfiado. Falei, pô, véio, olha que coisa diferente. Sim, faz sentido. Deu fila, cara. Foi sensacional. Então as pessoas, se elas tiverem a preocupação de observar a descrição do evento... Sim, porque a gente vai pensa... ter uma experiência sensacional. Porque a gente pensa nos pratos exatamente da mesma maneira que a gente pensaria para colocar no cardápio no restaurante. Porque das 35 estações, a de hambúrguer sempre fica com fila o tempo inteiro. Eu não sei, eu acho que o cara gosta de pagar R$700 para comer pão num evento de churrasco. Eu falei, mano... É muito interessante isso, rapaz. Não, e normalmente é de um cara, assim, o festival em São Paulo, aí tá o Tadeu fazendo hambúrguer, né? Que tem uma hamburgueria em São Paulo. Mano, vai na hamburgueria dele comer um hambúrguer, vai comer a costela do Jefferson Finger, vai comer a papada do Charlie, que tá lá só esse dia. Você provavelmente nunca mais vai ver esse cara. Aí o cara vai na fila da picanha, vai na fila do hambúrguer. E aí, e detalhe, é fila de 1h30. Então ele já come. Não entendo. Ele já come quase 15% do tempo dele numa fila, logo na entrada, para comer pão, para comer picanha que ele tem que fazer em casa. Picanha não é a melhor carne para churrasco. Todas as outras do dia inteiro são melhores. Você sabe disso. Você faz evento para terceiros, não? Muito pouco, eu não tenho. Acontece do mesmo jeito, tá? Não, eu tenho certeza. Sempre vai ter a fila do hambúrguer. Eu acho isso interessante, eu acho isso um negócio. Não dá para explicar. Estou montando uma estrutura fora para conseguir atender alguns caterings e firmas com o meu nome, com receita, com tudo, mas uma empresa vai cuidar disso. Sim. Porque finalmente eu consegui uma empresa que eu acredito, que eu confio, que vai atender na qualidade que eu faço. Então, senão, até então, não, porque é um investimento de tempo muito grande para mim, quando eu tenho tantas outras coisas que eu estou fazendo, que veja aí, não é questão de dinheiro por dinheiro. Infelizmente, eu não gosto de dinheiro, é um grande erro meu, falando como empresário. Mas não gosto. Eu gosto de fazer o que eu gosto de fazer do jeito que eu gosto de fazer. Mas você empreende desse jeito por realização. Você gosta da realização? Eu gosto, sim. É porque eu tenho esse problema com dinheiro. Eu gosto de saber. A realização pra mim, ela é... então, eu gosto de saber que as pessoas estão comendo a minha comida e estão gostando dela. A grande verdade é essa. Então, o meu maior trabalho é conseguir o padrão replicado. Então, eu ter certeza que as hamburguerias estão exatamente servindo a mesma coisa. A minha receita, tanto assim... Até pouco tempo, a minha maionese e o meu barbecue eram feitos em loja. Até muito pouco tempo, porque eu levei 6 meses para conseguir aprovar e sair de uma outra fábrica. Eu provei, sei lá, mais de 50 maioneses, mais de 30 molhos de barbecue, até os caras conseguirem chegar no padrão que eu quero, o sabor que eu quero principalmente. E agora a gente está começando a migrar para essas marcas. Terceirizado. Pro terceirizado. Porque isso vai ajudar muito o franqueado. Porque eu concordo, é difícil.
O cara tem que aprender. Então, por isso que a gente tem as visitas, faz o treinamento. O treinamento ele é mais complexo porque eu preciso ensinar. Você fornece o pão. As receitas. Aí o pão tem. Não, o pão já tinha o terceiro. Tá, hoje tem grandes marcas. Congelado ou o cara tem que fazer lá no. O hambúrguer eu trabalho com congelado. A gente tem um acordo muito bacana com o frigorífico aí, que é especializado. 70% do trabalho, 75% do trabalho deles é hambúrguer. Então o hambúrguer o hambúrguer de picanha é de picanha, o hambúrguer de costela é de costela, então a gente sabe. Eu não faço nada sem visitar o fornecedor, então eu homologo os produtos pessoalmente. Tudo passa por mim, pelo Igor, que é o meu sócio, que é chefe de cozinha também, mas ele que gosta das planilhas, entendeu? Entendi. Ele é o meu Alan do Deixa eu te falar uma coisa, e sobre essa questão hoje polêmica do Brasil, né? A gente vive um momento... vamos jogar dentro da linha da gastronomia. Isso daqui. Essa briga que existe, né? Tem o vegano e o carnívoro, tem o produtor e o ambientalista, tem essa coisa toda, mas tem o Brasil aqui, né? E tem a gastronomia junto. Como é que você vê isso, assim? Deixa eu só te falar por que eu tô te perguntando isso. É porque eu entendo, vou citar o veganismo, mas pode ser outra coisa. Sim, tem o cara que não come porco, né? Que eu mencionei mais cedo. Mas tem a questão seguinte, eu não estou fazendo isso porque eu não quero, tá tudo bem, eu respeito tudo. Mas assim, faz parte de um nicho de mercado, faz parte de uma tendência, tá atendendo só isso aqui, ou é só uma questão ideológica e tal, e o quanto isso influencia na nossa gastronomia, para que nós sejamos um Brasil que tem uma representatividade gastronômica forte por aí. Sim. Porque você identifica a nossa comida fora, como a gente... isso é uma cozinha francesa, isso é uma cozinha com japonesa. Certeza. A gente tem que ter uma identidade, né? Eu acho que todo desejo, toda vontade, quando você analisa comercialmente, é uma oportunidade. Então, se existe gente querendo comer só vegetal, precisa ter alguém atendendo esse cara. É uma oportunidade de negócio. O que eu acho é que nenhum movimento pode escolhambar o outro. Nenhum movimento pode crescer para atrapalhar o outro. Então, eu não tenho nada contra o vegano. Conheço grupos, já conversei com líderes de movimento do vegano mesmo, o que não usa, não consome nem mel, não usa cor, enfim, aquele cara que ele elimina a presença de trabalho e de consumo animal da vida dele. Não bebe leite, não bebe nada. Tem o ovo lácteo, enfim. E tem o vegangélico, que é o cara que faz o alarde, o cara fica na esquina distribuindo panfletinho com foto de açougue cheio de sangue. Na primeira conversa ele fala contando mentira, contando as pesquisas que ele pediu para direcionar só para falar, prevalecer do trabalho dele, sem estudar de verdade o que acontece. Então eles falam que o homem não tinha que comer carne. E desculpa, infelizmente a gente só desenvolveu 10% do nosso cérebro, os outros 90% ainda precisam de proteína animal para terminar de desenvolver. Eu tenho certeza, quase certeza, porque eu não sou cientista, mas que em algum momento da evolução do homem, porque a gente já não consome a nossa microbiota, ela já não é igual ao do Neandertal, a gente não tem mais capacidade só de comer proteína. A gente ainda precisa dela, ainda tem a microbiota para isso. Mas o fato é, se você vai numa churrascaria com calça de moletom, naquele que fala, vou dar um prejuízo, aí você come 1 quilo de carne, você vai conversar com esse quilo de carne por 3 dias. O Neandertal não. E aí existem as proteínas mais leves, então acho que em algum momento da evolução do ser humano, a gente não vai conseguir mais comer carne, porque aí já estaremos prontos, de verdade, finalizando a nossa evolução, a primeira etapa dela, talvez. Mas assim, eu acho que a gente precisa de um pouco mais de elegância no mundo. Então tem que parar essa gritaria, tem que parar essa vociferação de coisas, tem que parar de trabalhar tudo como se fosse a política e ficar gritando na porta dos outros, enchendo o saco. Quer fazer o seu movimento? Cara, se associa com pessoas que tenham voz de fala, porque eu não tenho nada contra, é uma alimentação incrível. Mas para a quantidade de proteína que a gente exige ainda, e pode mostrar a pesquisa que quiser, porque tem outras pesquisas do outro lado fazendo um contraponto muito sério disso. Então a gente precisa ainda de proteína com qualidade, com quantidade de aminoácidos suficiente, que as vegetais normalmente não fornecem. Você precisa comer 2, 3, 4, 5 quilos de vegetal para compensar 200 gramas de carne. É difícil, né, cara? Então, melhora isso. Eu acho assim também, o que me incomoda muito neles
disfarçar a comida dele como se fosse carne. Então tem que parar com essa porra de picanha de tofu. Não existe essa Existe merda. hambúrguer vegano? Hã? Existe hambúrguer vegano? Não existe hambúrguer nem de porco. Hambúrguer é de carne bovina por uma questão de história. 1850 começa a vender, exatamente. O hambúrguer evolui do steak tartar. Né? Ele sai da Ásia, passa pela Rússia, onde ele cria o steak tartar, continuando essa migração que acontecia naquela época, a gente está falando aí de séculos atrás, né? Ele para na França, e aí o steak tartar é aperfeiçoado, porque na Rússia ele é mais simples, ganha o nome, vira um prato chique. Quando ele passa pela Alemanha e vai dali para os Estados Unidos, ele vira um sanduíche. É isso que acontece com o hambúrguer. Então, necessariamente, por uma questão de respeito histórico e semântica histórica também, o hambúrguer só é de carne bovina. E acabou. Eu não chamo nem de hambúrguer. Quando eu boto o sanduíche na... Existe uma leniência agora porque é proteína animal, mas assim, eu servia sanduíche, quando tinham de porco na minha loja, eu botei sanduíche de porco servido no pão de hambúrguer. Eu não chamava de hambúrguer. Eu sou ridículo nesse nível. Mas hoje eu tô ficando velho, tô ficando sem paciência. Eu falei, cara, quer botar de hambúrguer? Bota de hambúrguer, não vou ficar brigando mais pela semântica, não mais. Mas eu acho isso, acho que a gente precisa de um pouco mais de elegância, acho que as pessoas têm que aprender a conversar, porque se o vegano vem na educação, ou o carnista, como eles chamam, né, o carnívoro vai na educação conversar com o vegano, duvido que esse papo não aconteça. Nós temos que sentar numa mesa, conversar sério, mostrar suas dores, falar sobre elas e tentar chegar no meio do caminho. Não existe, o mundo não funciona nesse módulo binário. A gente está vendo a merda que está dando por aí no binário o tempo todo. Não funciona para nada. Conversa, a gente precisa converger, a gente precisa se ajudar. A maior preocupação deles sempre foi o maltrato animal. A indústria entendeu isso. Então, o que a gente mais cuida dentro do agro hoje... A gente foi obrigado, óbvio que obrigado, mas foi uma coisa que devia ter sido feita há muito tempo. Acho que a gente estava num erro muito grande. Quando você fala de pecuária, o que a pecuária fazia é insano e é desumano. Hoje, a indústria entendeu isso e um dos maiores pontos, existem selos e certificações que as pessoas passam a comprar só depois que tem isso. De qualidade de vida, de bem-estar animal, de tecnologia, de criação correta, de animais vacinados com banho, com tempo de vida necessário. Eu acho que tem que ter, a gente está sacrificando uma vida, a grande verdade é essa. Então eu acho que você tem que dar todo o respeito do mundo para essa vida antes de você fazer esse sacrifício. E a gente acompanhou realmente essa virada. Tá lindo, não tá, cara? Tá lindo. A gente vai numa planta hoje de... Antigamente você ia numa planta de frigorífica, era um negócio meio complicado. Hoje você vê um ambiente que tem um tratamento totalmente diferente pro animal desde a chegada. Os funcionários estão mais felizes, porque eles não passam por aquele absurdo, né, cara? Você convive com uma coisa que pesava, o veterinário fica mais feliz, o funcionário está feliz, está todo mundo mais sorridente, com mais prazer de trabalhar, e isso incrementa mais ainda a qualidade do que vem para frente. A gente estava falando agora há pouco sobre o negócio dos festivais, e eu encaixo um pouco com essa história do agro, essa história do cuidado animal. A gente vai mudar um pouco o modelo do que a gente faz, né? Sim. Em novembro, agora dia 21 e 22, a gente vai fazer o Mr. Bull Agrofórum. É o primeiro fórum do Brasil sobre o agro pós-COP30. É porque eu acho que os festivais são um grande showroom do que é o agro. Exatamente. Né? Porque tá o HTF tá lá e a pecuária tá lá, né? Juntos. Exatamente. Viu? Juntos, olha que lindo. E na verdade, aqui para nós, a gente tá na região do Matopiba. Não sei se você tem essa... Tem um mapa na porta do elevador do hotel, tava olhando antes da gente descer hoje. A questão é muito importante pra gente, a questão da produção desde lá de trás. É toda a cadeia linkada. Então a gente vai fazer um evento de 2 dias em que vai ter churrasco no final, mas todos os 2 dias, mas o primeiro dia a gente vai falar de pecuária, Roberto Barcelos vai vir, e mais uma galera. Se você não conhece, siga Roberto Barcelos, com 2 L's no final. Esse é um dos caras que eu mais admiro dentro da pecuária hoje. Forte, eu gosto muito. Ele é uma das pessoas que desde o início eu também quis trazer e a gente nunca deu agenda, mas agora, graças a Deus, deu. Quando vai ser isso? Dia 21 e 22 de novembro, sabe? 22 de novembro. Continua falando aí, só vou olhar no... Então, assim, o Jimmy, vem uma galera para falar da pecuária de corte, com todo esse caminho, respeito, essa coisa toda que aconteceu e está acontecendo. 21 e 22? De novo. Já vou bloquear aqui, porque eu quero ver. E eu vou estar no próximo Meet Camp do Barcelos, porque vai ser só porco, né? Legal. Aí ele falou assim, cara... Lá em Botucatu? Ele tava na churrascada e falou, cara, eu preciso falar com você, porque o próximo Meet Camp vai ser só de porco e você tem que ir.
Você precisa ir, porque eu nunca consigo agenda para ir com ele. E aí, no outro dia a gente vai falar de grão, né? A gente vai falar de... Porque grão é a base da história do lado de cá, né? Então vai ter, falando sobre até etanol de milho, essa mudança e tal, mas a gente está falando de toda uma cadeia produtiva para quem, de fato, é o nosso público e tal, e no final fazer o churrasco. É a forma que eu vi de fazer isso diferente aqui na nossa região. Então... Sim, e é o encadeamento do processo, né? Você vai mostrar a cadeia inteira de ponta a ponta, inclusive, na verdade, as duas cadeias, né? E a última fronteira agrícola do país é aqui, é o Matopiba, que é o Maranhão. Para quem não sabe, Matopiba é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então são algumas regiões e que formaram uma macro-região com um potencial enorme de exportação, de produção e um monte de coisa. Sim, o relevo ajuda. Tem uma preocupação muito grande com as pessoas que não têm essa informação, como essa história do vegano tem a história da história ambiental. Sim. Todo mundo tem uma preocupação enorme ambiental. E tem que ter, mas tem esse conflito, eu não vou entrar nisso agora. Tem que estudar antes de falar. Mas lá a gente vai falar um pouco sobre isso. As pessoas, tem COP30 falando de um jeito, a gente vai explicar como é que é de outro. Então a gente quer o envolvimento de muitas pessoas do Brasil inteiro. Estamos com uma line-up sensacional de pessoas do país inteiro que são referência no assunto. Sim. E aí a gente encaixa o churrasco junto. Essa história da experiência. A gente traz isso para dentro. Porque aí traz para a realidade o discurso. Né? De uma forma... Sim, lógico. De forma leve, de uma forma amigável, de uma forma técnica, de uma forma séria. Explicativa. E o meu problema com quem assume bandeira, que muita gente, o cara abraça uma bandeira, estava sem fazer nada na vida, pega gostei dessa causa e vai lá. Mas não estuda nada sobre ela, não lê nada sobre ela, ele só escuta uma pessoa só. Cara, tem que entender que toda história, todo binário tem o 0 e 1, tem dois lados. Então toda história tem 3 versões. A do 0, a do 1 e a verdade. É a verdade. Esse é que é o problema. Então, cara, minha sugestão, quer abraçar uma bandeira, pelo amor de Deus, fica à vontade, veste a camisa, mas lê o que está escrito primeiro. Porque você pode... Muita gente passa vergonha depois, descobre 10 anos depois que estava fazendo uma bobagem, cara, vergonha, sobe no mercado. Cara, estuda. Capacitação, estudo, cultura, é o que vai te transformar numa pessoa e num profissional melhor. E a gente, até dentro do nosso contexto aqui de podcast e desses eventos que a gente faz, a gente não vende patrocínio. A gente tem parceiro. Sim, claro. Mas só parceiro que a gente confia, tá, Jimmy? Então, assim, se o parceiro ligar para mim e falar assim, Rony, eu não posso entrar nessa. Eu falo, cara, você é meu parceiro. Eu acredito no seu produto. Eu acredito na sua ideia. Eu acredito em como você faz. A gente teve uma visita agora, uns 2 meses atrás, a gente foi lá na fazenda da pessoa, que é um fornecedor nosso. Sim. Entender como é que era o manejo, entender como é que era a nutrição, entender como é que ele fazia a história do balanceamento nutricional do animal. Sim. E a pessoa olhou e falou assim, cara, eu nunca vi um restaurante fazer isso. Eu falei, isso aqui é porque eu confio no que você está fazendo, mas eu preciso que as pessoas vejam o que você está fazendo. Sim. Entendeu? E o sabor da carne depende de tudo que o animal viveu. Por isso que eu não sou fã de novilho. Concordo muito com o Barcelos nisso. Né? O brasileiro, a gente tem o tripé, né, da qualidade da carne. Sabor, maciez e cor, basicamente, né? Tem outros fatores, claro. Mas no caso do brasileiro, a maciez está em primeiro lugar. O que devia estar na Europa, os caras que inventaram a comida e a gastronomia, está em sabor. Lá vem de boi velho. Vaca velha todo mundo adora. E tem que adorar. Na Bodega Capricho agora em março. Cara, experiência. Foi isso que ele falou, exatamente esse lugar. Eu tive lá em março agora. Uma vaca de 12 anos, não era um troço desse assim. Cara, não existe. O aproveitamento, não existe carne do animal quase é 100%. É 100%. Porque os ossos, depois que vira caldo, tutano, aproveita tudo, vai para a indústria porque vai enriquecer solo, é cheio de cálcio, né? Exatamente. E não existe carne dura. Ela está sendo usada na receita errada, é só isso. Né? Você não vai fazer peito bovino para fazer uma carne de grelha. Não, você vai assar em 9 horas. Vai ficar muito mais macio até do que uma carne de grelha. Mas é isso, não existe carne dura. Você que não sabe, você que escolheu a receita errada para preparar. Ô Jimmy, brigadão, cara. Deixa eu só... É isso, eu tenho mais 2 horas de coisa para falar aqui. Tô brincando. Fala, fica... A gente volta outro dia. Não, melhor voltar outro dia, senão o pessoal vai abandonar o vídeo também. Ô Jimmy, eu preciso agradecer o pessoal que tá comigo. Como eu te disse, a gente não vai atrás de cota.
A gente tem os parceiros que a gente tem. Assim, e ninguém te criticaria se você fizesse isso, mas... Mas não é, parceiro é muito mais gostoso. É a nossa pegada, sabe? Então, assim, por exemplo, a Carletos, que é um parceiro nosso, é porque esses caras fazem diferente. Esses caras... eu gosto de ver, a gente é amigo e eu olho pra ele e falo, pô, cara... bonito, inclusive. Explode. Vai porque você tem um produto excelente, você tem respeito ao que... vocês lá têm dificuldade de achar açaí, né? A gente acha... Não é um açaí de verdade. A gente acha açúcar, né? Com um pouco de açaí dentro. Xarope. Isso. E aí você pega... Então tudo isso tá envolvido aqui, tá? A gente faz por causa disso. Sim. Então eu agradeço. Sem adição de xarope, tá escrito aí na embalagem. Sem adição de xarope. Você não tem aquele gostinho de cabo de guarda-chuva no final. Você sabe que eu fui no Pará mesmo, o que eu mais gosto é açaí espremido na hora, né? Porra, tem comparação. Então obrigado, gente, por serem parceiro. Eu tive hoje com o Jimmy, que é um cara que eu tenho muita admiração. Obrigado. É difícil a gente ter esse contexto dentro desse mundo, porque a gente é muito bobo, né? A gente não quer admirar as pessoas. E eu sempre tenho pessoas perto que eu posso admirar, eu gosto muito disso. Eu trouxe no passado, ajuda a gente a se o Rodrigo inspirar. Bueno, que eu acho um cara sensacional. Também, Rodrigo. Estou com você hoje, estarei em breve com o Roberto Barcelos, que é um cara que eu admiro muito. Sou apaixonado pelo Barcelos. Por mergulhar naquilo que faz e ter seriedade naquilo que faz. Então, queria te agradecer muito por ter vindo. Mano, eu sou fã de todos os meus amigos. Eu grito isso pros quatro ventos, porque, cara, se você admira a pessoa, você tem que deixar ela saber disso e você precisa ajudá-la a crescer. Falar pro mundo inteiro, porque ninguém é fã de outra pessoa à toa, né? Eu sou fã dos caras porque meus amigos são fodas. A verdade é essa. Parabéns, cara. Obrigado, querido. Gente, deixa a gastronomia transformar o mundo, transformar as pessoas, fazer crescer, porque isso dá outra conotação. Sim. E dá outra vida e outro ambiente. Eu acho que a gastronomia precisa disso, o Brasil precisa disso. As pessoas precisam entender o valor disso e aí envolve, né? Como você falou, isso vem lá do agro até a ponta da mesa. Então, farm to table, como a gente costuma chamar, né? Quer dizer, da fazenda para a mesa. E o meu sócio fala, o Igor fala uma frase que eu acho muito bonita, que a gastronomia é o fio que costura a história da humanidade. Nunca aconteceu nada no mundo, as decisões de guerra, casamento acontecem, a primeira coisa que os noivos vão fazer é provar a comida que vai ser servida, então o foco é muito sempre envolvido em cima da comida. Todo mundo fala comida de vó, não sei o quê, começa a fazer, mano. Deixa a sua avó descansar um pouco, vai funcionar você. Eu tenho receita na internet pra você fazer. Só uma coisa do meu prato preferido, tá? Eu não sei se você faz, eu tenho por lá, mas em Minas tem muito aqui também. Meu prato preferido é carne de lata. Eu gosto muito. Porco frito na lata. Eu fiz pra aprender aquela gordurinha que tu guarda, vai fazendo torresmo e vai guardando. Meu pai, quando faz, manda pra mim. É assim. Eu tô fazendo. É irresistível pra mim. Eu tô armazenando agora gordura de bacon pra testar a carne na lata com gordura de bacon, não só de torresmo. Vamos ver que merda que vai dar. Obrigadão, meu irmão. Obrigado a você, querido. Gente, obrigado, valeu e até a próxima.